O som que encerra um casamento não é o de um prato quebrando na parede, nem o de um grito que rasga a madrugada. É um som muito mais discreto, quase cirúrgico. É o clique final de uma chave na fechadura, girando pela última vez. Um som metálico, seco, que ecoa pela casa vazia como uma sentença de morte. E para Lúcia, naquele fim de tarde em Serra das Almas, Minas Gerais, foi exatamente isso que aconteceu. A história que eu vou te contar hoje não é sobre um simples divórcio. É sobre um mistério enterrado sob o altar de uma capela abandonada. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar a prova que transformou a dor de uma mulher abandonada na única chance de salvação de uma cidade inteira. A chave de Marcos girou. Clique. E depois, o silêncio. Um silêncio tão denso que Lúcia podia sentir o peso dele nos ombros, empurrando-a para o chão de ladrilhos frios. Em Serra das Almas, um vilarejo espremido entre morros que pareciam guardar mais segredos do que minério, o fim de um casamento era um decreto. Para um homem, era um recomeço. Para uma mulher, uma morte social. E Lúcia, agora com seus 30 e poucos anos, sem ofício além do lar, sentia o chão sumir sob os pés. A desculpa dele fora fria, distante. Não te amo mais, que soou ensaiado, oco, como se ele estivesse lendo um roteiro que não era seu. Ele não chorou, não gritou. Apenas arrumou uma mala pequena, evitou o olhar dela e saiu, fechando a porta para 10 anos de vida em comum. Para si, vizinhança, que observava tudo pelas frestas das janelas, era a história de sempre. O homem se cansa, vai buscar novidade na cidade grande e a mulher fica com as sobras, com a casa cheia de memórias e a despensa cada vez mais vazia. A fofoca já corria solta no armazém do seu Afonso, antes mesmo de Marcos chegar na primeira curva da estrada de terra. Mas Lúcia sabia, no fundo da alma, que a verdadeira vilã daquela história não era a língua afiada das comadres. A vilã era invisível e onipresente. Era a poeira fina e avermelhada da mineração que cobria os telhados, as plantas e os pulmões de todo mundo, uma promessa de progresso que só entregava a doença. Era a falta de emprego que encurralava os homens, forçando-os a aceitar qualquer serviço, qualquer humilhação, apenas para colocar comida na mesa. E, acima de tudo, era o poder silencioso de 2 ou 3 famílias que mandavam na água, na terra e, por consequência, no destino de cada morador de Serra das Almas. O único bem que Lúcia tinha no mundo era aquela casa. Uma casa simples, de paredes caiadas e janelas azuis. Herança de sua mãe. Era seu porto seguro, seu castelo. Mas um castelo não se sustenta sem alicerces, e o alicerce financeiro daquela casa tinha acabado de sair pela porta. Sem a renda de Marcos, que trabalhava como mestre de obras, cada conta de luz que chegava pelo correio era um nó na garganta, um lembrete de que seu tempo ali estava contado. Seu objetivo era simples, mas parecia impossível. Entender. Como o amor acaba assim, de um dia para o outro, sem aviso, sem uma briga sequer. Seu medo era ainda mais primitivo. O despejo. A humilhação de ter que bater na porta de parentes distantes, de voltar a ser um fardo, de ouvir o "eu te avisei" disfarçado de consolo. Nos dias que se seguiram, ela se agarrou à única rotina que lhe restava, a limpeza. Varria a casa de ponta a ponta, como se pudesse varrer junto os vestígios do marido, o cheiro dele no pés-ma, travesseiro, a marca do corpo dele no sofá. Foi enquanto varria perto da porta de entrada, um gesto mecânico para espantar a poeira e a tristeza, que a vassoura bateu em algo pequeno. Um tilintar metálico no chão de cimento queimado. Ela se abaixou. Caída no cantinho, quase invisível, estava uma medalhinha de Santo Antônio. Pequena, oval, de um metal já gasto pelo tempo e pelo suor. O rosto do santo estava quase apagado. Lúcia sentiu o ar faltar. Tinha sido o primeiro presente dele. Anos atrás, quando ainda namoravam. Ele a entregou com um sorriso tímido, dizendo que o santo casamenteiro protegeria a união deles para sempre. Uma promessa. Agora, segurando o objeto frio na palma da mão, a promessa parecia uma piada cruel. Uma ironia do destino. Sua primeira reação foi a raiva. Quis atirar a medalha longe, no meio do mato. Vê-la desaparecer para sempre. Assim como o homem que a deu. Mas seus dedos se fecharam sobre ela. Ela não a guardou por fé, nem por esperança. Guardou como um legista guarda uma prova. Era a última peça física, a última evidência de uma vida que tinha sido real, mas que agora se desfazia em pó, como as rochas das minas que cercavam a cidade. Mal sabia ela que aquele pedaço de metal gasto não era o fim da história,
mas a chave que abriria uma porta para um segredo muito mais sombrio do que um simples coração partido. As semanas que se seguiram se arrastaram como um animal ferido, lentas e dolorosas. A angústia era uma névoa, densa que Lúcia respirava ao acordar e que a sufocava durante a noite. O dinheiro, antes administrado por Marcos, começou a minguar com uma velocidade assustadora. O arroz era contado, o café ficou mais ralo, e a casa, antes iluminada, agora vivia na penumbra de uma única lâmpada acesa por cômodo. Ir à missa de domingo na igreja matriz, no centro da praça, tornou-se impossível. Não pelo dinheiro das velas, que ela já não tinha, mas pelos olhares. Olhares de pena, de curiosidade, de julgamento. Cada coitada da Lúcia sussurrado entre as comadres era uma facada em seu orgulho. Foi a necessidade de fugir desses olhares que a levou a subir o morro. No alto, esquecida por todos, ficava a velha capela de Santo Antônio. Ninguém ia mais lá. A estrutura era um esqueleto do que um dia fora. Um templo de tensão e abandono. As crianças da cidade diziam que era mal assombrada. Os mais velhos apenas desviavam o olhar, como se o lugar guardasse uma memória que era melhor não despertar. Para Lúcia era o refúgio perfeito. A primeira vez que ela empurrou a pesada porta de madeira, o rangido protestou contra a invasão. O cheiro que a recebeu foi o de tempo parado. Uma mistura de mofo, cera velha e o odor acre de fezes de morcego. O teto, em vários pontos, tinha cedido, e goteiras constantes criavam poças escuras no chão de pedra, um choro perpétuo. No altar, a imagem do santo parecia um sobrevivente de guerra. A pintura de seu rosto estava rachada. Os olhos, que deveriam ser de compaixão, pareciam vazios, e o menino Jesus em seus braços tinha um braço quebrado. Aquele santo não prometia milagres. Ele parecia julgar quem ousava procurá-lo em seu exílio. Mas ali, naquele silêncio quebrado apenas pelo gotejar da chuva, Lúcia encontrou um espelho. A capela estava tão abandonada, tão quebrada e tão esquecida quanto ela se sentia. Era sua alma em forma de paredes. E pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo além de dor. Um propósito. Um propósito inútil, talvez, mas que era só seu. Com as próprias mãos, começou a arrancar o mato que invadia a entrada. Com um pano velho, limpou a poeira grossa dos bancos. Um trabalho que ninguém veria, que ninguém agradeceria, mas que lhe devolvia o controle sobre um minúsculo pedaço de mundo. Foi numa tarde de céu cinzento, enquanto saía da capelinha com as mãos sujas de terra, que ela deu de cara com Dona Elvira. A zeladora da igreja matriz, uma senhora pequena, encurvada pelos anos, mas com um olhar que parecia atravessar a alma da gente. Elvira era a guardiã das histórias não contadas de Serra das Almas, a memória viva de tudo que o povo tentava esquecer. Ela estava parada no início da trilha, observando Lúcia com uma intensidade que não era de pena. Lúcia gelou, esperando a repreensão por mexer num lugar que não era seu. Ou pior, um sermão piedoso. Mas a velha senhora não ofereceu consolo. Ofereceu um aviso. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas cortante como vidro. Tem dívida, minha filha, que se paga com a própria alma. Cuidado com os santos que escutam preces erradas. A frase, enigmática, ficou pairando no ar frio do morro, plantando uma semente de dúvida e um arrepio na espinha de Lúcia. Dívida? Preces erradas? Do que aquela mulher estava falando? Antes que Lúcia pudesse perguntar, Dona Elvira virou as costas e desceu o morro, seus passos lentos desaparecendo na névoa. Aquele encontro perturbador mudou a forma como Lúcia via seu refúgio. A capela não era mais apenas um espelho de sua solidão. Agora, parecia esconder um segredo. A frase de Dona Elvira ecoava em sua mente enquanto ela continuava a limpeza, agora com um novo sentido de urgência, de investigação. E foi então que ela percebeu que não estava sozinha em seu ritual. Numa manhã, ao chegar, notou algo que não estava lá no dia anterior. Aos pés da imagem rachada de Santo Antônio, alguém havia deixado um pequeno e discreto buquê de flores silvestres, dessas que nascem nas frestas das pedras. Margaridinhas do campo, amarelas e brancas, amarradas com um fio de capim. Não era uma oferenda grandiosa. Era um gesto silencioso, quase secreto. Quem mais buscaria consolo ou faria um pedido naquele lugar esquecido? Quem mais conhecia o caminho até o santo abandonado? De repente, Lúcia entendeu que a história daquela capela, e talvez a sua própria, era muito maior e mais perigosa do que ela imaginava. E a resposta
ela sentia. Estava em algum lugar debaixo daquele teto gotejante. Passou um mês de limpeza inútil, de preces silenciosas e de flores silvestres que apareciam como um mistério. A necessidade, que antes batia à porta, agora já tinha arrombado a fechadura. A última nota de R$ 10 foi usada para comprar 1 quilo de fubá. Foi a fome, no fim das contas, que deu a Lúcia a força final. Naquele dia, ela não estava limpando por propósito. Estava esfregando o chão de pedra do altar com a fúria de quem luta contra o próprio desespero. O pano, já puído, passava com força pelas lajotas, e foi nesse movimento repetitivo e violento que uma delas se moveu. Um som oco, diferente. Um leve deslocamento. Lúcia parou, o coração dando um salto na garganta. Ela empurrou a pedra com a ponta dos dedos. Cedeu. Com as unhas quebrando, ela forçou a lajota para o lado, revelando um buraco escuro e um cheiro de terra úmida. Sua primeira fantasia foi a de uma criança. Uma antiga oferta de ouro. Moedas de reis esquecidos. A solução para todos os seus problemas. Com as mãos trêmulas, ela enfiou o braço no buraco. Seus dedos não tocaram metal frio, mas algo macio, quase orgânico. O que ela puxou para a luz fraca da capela não era um tesouro. Era um pequeno caderno de capa de couro, manchado e endurecido pelo mofo. O tipo de diário que se vê em filmes antigos. Ao abri-lo, o cheiro de papel velho e umidade invadiu suas narinas. Dentro, uma caligrafia cuidadosa, quase elegante. Listava nomes que ela conhecia a vida inteira. Nomes de vizinhos, de comerciantes, de lavradores. Ao lado de cada nome, valores em dinheiro e datas que se estendiam por anos. Não era um livro de orações. Era um livro de contas. Um registro meticuloso e frio de agiotagem. A revelação do meio da história a atingiu como um soco no estômago, tirando-lhe o ar. Aquela capela abandonada, seu refúgio, não era apenas um lugar de fé esquecida. Era um ponto morto. Um escritório clandestino para as transações que mantinham Serra das Almas de joelhos, um cofre de segredos enterrado sob os pés de um santo. Folheando as páginas com um pavor crescente, ela encontrou o que seu instinto já temia. O nome de seu sogro, falecido há quase 5 anos, com uma dívida que faria um homem rico perder o sono. E então, na última página, escrito com uma tinta mais recente, o nome dele, Marcos, ao lado do nome de seu marido, uma quantia exorbitante, um número que ele jamais conseguiria pagar, com uma vida inteira de trabalho honesto. E, por fim, a anotação que reescreveu toda a sua história. Pago integralmente. A data do pagamento era o dia exato em que ele tinha girado a chave na fechadura pela última vez. Mas o pagamento não estava em dinheiro. A anotação final, curta e brutal, explicava tudo. Transferência da posse. Fonte dos amores. A fonte dos amores. A pequena nascente de água cristalina na terra que Marcos herdara do pai. A única fonte da região que a mineração ainda não tinha envenenado. Lúcia se lembrava das discussões, das ofertas insistentes do grande fazendeiro local, o coronel que todos temiam e que controlava a política e a economia da cidade. Marcos sempre se recusara a vender. Dizia que aquela água era o futuro, a única herança de verdade que eles tinham. E a segunda virada, a compreensão súbita e terrível, a fez cair sentada no chão frio da capela. Marcos não a abandonara. Ele a salvara. O divórcio não fora o fim do amor. Fora a condição. A cláusula final imposta para quitar uma dívida impagável e talvez para protegê-la da fúria de homens que não aceitavam um não como resposta. Ele se sacrificou. Entregou o futuro da comunidade inteira para garantir que ela tivesse um teto sobre a cabeça. O não te amo mais não era uma mentira. Era a armadura que ele vestiu para que ela o odiasse, para que ela o deixasse ir sem lutar. Com o caderno de couro pressionado contra o peito, Lúcia desceu o morro correndo, sem sentir as pedras que machucavam seus pés descalços. Ela não sabia exatamente para onde ir, apenas que precisava encontrá-lo. Perguntou no armazém, na farmácia, e a informação veio de um antigo colega de trabalho dele. Marcos estava numa obra em Itabirito, a cidade vizinha, a 2 horas de ônibus dali. Ela o encontrou no meio de um canteiro de obras barulhento e poeirento. Estava mais magro, a pele queimada de sol, e o olhar, antes cheio de vida, agora parecia vencido, carregando um peso que ia muito além do cansaço físico. Quando ele a viu, parada no portão da obra, seu rosto se transformou numa máscara de pânico e surpresa. A confissão não veio com gritos ou lágrimas. Foi o clímax silencioso e devastador de sua história.
Sentados na mureta de um prédio em construção, com o barulho de serras e martelos ao fundo, ele viu o caderno na mão dela e apenas baixou a cabeça. Contou sobre a dívida do pai, que ele só descobriu após a sua morte. Contou sobre a coação, as visitas noturnas, a ameaça velada que deixava claro que, se ele não pagasse, algo de ruim poderia acontecer com a pessoa que ele mais amava. Com ela. O divórcio era a garantia de que ele sumiria do mapa, de que não haveria laços legais ou emocionais que o fizessem lutar por aquela terra depois. Ele precisava que ela estivesse segura, mesmo que para isso precisasse destruir a imagem que ela tinha dele. A restauração que Lúcia tanto pedira a Santo Antônio, de joelhos no chão frio da capela, não era a volta de seu marido para casa. Era a restauração da verdade. Naquele instante, sentada ao lado dele, com o barulho da obra ao fundo, ela sentiu o peso da medalhinha no bolso de sua saia. Não era mais um símbolo de um amor perdido, mas a prova de um sacrifício invisível, um amor tão profundo que preferiu a própria destruição, a de quem amava. Não houve um abraço de reconciliação. Não houve promessas de um novo começo. Havia apenas uma compreensão mútua, pesada e dolorosa. Eles se despediram no portão da obra com um aceno de cabeça, cúmplices de uma história que só os dois conheciam em sua totalidade. A viagem de volta para a Serra das Almas foi diferente. Lúcia não era mais a mulher abandonada que fugia dos olhares da cidade. Ela era a guardiã de um segredo que podia libertar ou destruir tudo. O caderno de couro em sua bolsa parecia pulsar, vivo, uma bomba relógio. Ela passou os dias seguintes em um silêncio febril, a decisão se formando dentro dela. Poderia pegar o caderno e desaparecer. Poderia ir atrás de Marcos e tentar reconstruir a vida em outro lugar, longe da poeira e do poder do coronel. Mas o livro não continha apenas o nome de seu sogro e de seu marido. Continha os nomes de dezenas de famílias, de vizinhos que a olhavam com pena, de comerciantes que baixavam os olhos quando ela passava. A dívida não era só de Marcos. A dívida era de Serra das Almas. No domingo seguinte, a igreja matriz estava cheia, como sempre. O cheiro de incenso e de velas queimadas pairava no ar. Lúcia entrou e sentou-se no último banco, o caderno escondido em um pano dentro de sua bolsa. Ela viu os olhares, sentiu os cochichos, mas pela primeira vez, eles não a atingiram. Ela observou o grande fazendeiro, o coronel, sentado no primeiro banco com sua família, a imagem da decência e do poder. O sermão do padre falou sobre perdão e comunidade. E então veio o momento das ofertas. O sacristão começou a passar a cesta de vime, e o som das moedas caindo era a trilha sonora daquela rotina de submissão. Foi quando o padre pediu as ofertas para a reforma do telhado que Lúcia se levantou. Todos os olhos se viraram para ela. O silêncio começou a se espalhar a partir do fundo da igreja, uma onda que engoliu os murmúrios. Ela caminhou pelo corredor central, seus passos ecoando no piso de pedra. As pessoas esperavam uma cena de desespero, talvez um pedido de ajuda, uma humilhação pública. O coronel a observava com um misto de desprezo e curiosidade. Ela chegou ao altar. O padre estendeu a mão, esperando uma nota amassada, uma moeda. Mas Lúcia não levava dinheiro. Ela tirou o caderno de couro de dentro do pano e o segurou no ar, para que todos vissem. Sua voz saiu firme, sem tremor. Ela não expôs seu drama pessoal. Não falou de seu coração partido, de seu divórcio, de sua solidão. Ela ergueu a voz para contar a ferida coletiva. Padre, a minha oferta hoje não é em dinheiro. Ela disse. Sua voz, clara alcançando cada canto da igreja. A minha oferta é a verdade. Esta é a história da fonte dos amores. A história de uma nascente de água pura que foi trocada para pagar uma dívida que não podia ser paga. A história de como a nossa terra, a nossa água e as nossas vidas estão sendo compradas em silêncio. Ela abriu o caderno. Aqui estão os nomes, o nome do meu sogro, e de tantos outros pais e maridos desta cidade. E aqui, ela virou para a última página, está a prova de como um sistema de medo nos mantém reféns, nos força a abandonar o que é nosso, a destruir nossas próprias famílias para sobreviver. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer sermão, mais profundo que qualquer oração. Ninguém se mexeu. O coronel estava pálido, seu rosto uma máscara de fúria contida. Naquele instante, Lúcia não era mais a coitada. Era a consciência de Serra das Almas. O casamento dela e de Marcos não foi reatado com aquele ato. Mas o relacionamento deles, o sacrifício dele e a força dela,
foram, enfim, compreendidos e honrados publicamente, na frente de todos que os julgaram. A luta, a partir daquele domingo, não era mais só dela, nem só de Marcos. Agora, era a luta de toda a Serra das Almas. A capela no alto do morro não era mais um lugar de abandono, mas o berço de uma revolução silenciosa, iniciada por uma mulher que, ao procurar um santo para restaurar seu casamento, acabou encontrando a força para restaurar a dignidade de um povo inteiro. A história deles nos deixa com uma pergunta difícil, uma pergunta que vai além de certo e errado. Você perdoaria o silêncio de alguém que te ama, um silêncio criado para te proteger? Ou você exigiria a verdade, mesmo que essa verdade tivesse o poder de destruir a ambos? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você faria no lugar dela. E se histórias como a de Lúcia, que revelam a força escondida nos lugares mais esquecidos, te fazem pensar, saiba que essa é apenas uma das muitas feridas de Serra das Almas. No nosso próximo encontro, eu vou te contar a história do Sino da Matriz, um sino que não toca há 50 anos, e o segredo que ele guarda sobre o primeiro morador a desaparecer naquelas minas. A história é ainda mais profunda. Para não perder, é só se juntar a nós por aqui. A gente se vê em breve.